Olá, meus queridos, um grande prazer estar aqui com vocês, mais uma vez no nosso canal Pensamento Vivo. Estou aqui com uma publicação antiga, é uma publicação que se chama Esta Vida, Tudo Que Há, é um livro que eu gosto muito, ele é de autoria da Sociedade Torre de Vigia de Bíblias e Tratados, e eu já tenho esse livro aqui há uns 30 e poucos anos. Ele diz aqui, ó, é de 1974, né, publicado aqui em português em 1975, Watchtower, tradução, né? Sociedade Torre de Vigia de Bíblias e Tratados de Nova York, certo? Lá de Brooklyn, Nova York, nos Estados Unidos. Então pertence à Sociedade Torre de Vigia de Bíblias e Tratados. Tem um detalhe aqui nesse livro, é um livro que eu gosto muito, inclusive tinha um discurso público, com esse tema, né? Esta Vida, Tudo Que Há, que eu também gostava muito de fazer. E muitas vezes eu recorria a esse livro aqui para tirar algumas fontes de matéria, principalmente lá nos finalzinhos, onde já estava falando, né, sobre a vida no paraíso, sobre a ressurreição, que fala dos benefícios da ressurreição e da vida no novo mundo. Então é um livro que eu gostava muito de ler, apesar de ser antigo, mas tinha informações muito proveitosas. Eu vou trazer uma delas agora, porque me veio à memória, né, com respeito a muitas organizações religiosas que existem, tem muitas publicações de religiões, como essa aqui, que eu também gosto muito, que é o livro O Grande Conflito, da Igreja Adventista. Então, tem muitas publicações, literaturas de diversas religiões, que muitas vezes a gente lê, filtra e tira dali alguma coisa de proveito. E eu vou tirar aqui uma frase, um raciocínio, que é transmitido nesse livro, que é muito bom, muito atual, diga-se de passagem, né? Vamos fazer o contexto. Por que eu vou apresentar esse livro e essa frase? Pense nas denominações religiosas que existem, várias delas. Você já deve ter sido membro de alguma religião, eu já fui membro de algumas. E aí você está lá, entusiasmado, é transmitido para vocês diversas doutrinas, para nós, né? É transmitido para nós diversas doutrinas, como se fosse verdade. Olha, Jeová nos instruiu, está usando esses homens, a liderança lá da denominação religiosa, a qual você fazia parte, ou fez parte, ou faz parte ainda. Deus usa esses homens para transmitir o alimento no tempo apropriado, e isso aqui é verdade. E aí você prega aquela verdade, como eu já fiz, por muitos anos, faz discurso, ensina para as pessoas, traz pessoas, né, dá estudos, dirige estudos bíblicos para as pessoas, ensinando aquelas chamadas verdades daquela época. Passa um tempo, aquelas verdades já não são mais verdades. Os líderes religiosos modificam. Agora nós entendemos através de um estudo, nós vimos aqui numa enciclopédia tal, que o erudito falou que a palavra grega se aplica assim, assim, assado. E aí muda aquela verdade para uma nova verdade. E aí todo aquele ensinamento que você transmitiu, pregando, dirigindo estudos, fazendo discursos, caiu por terra, já não serve para nada. Era tudo mentira. E aí você se adapta àquela nova verdade. Aí você vai entusiasmado. Realmente, Deus está usando esses homens. Olha só que humildade. Eles mudaram a doutrina. Tem que ser humilde para mudar, né? Porque se ele não fosse humilde, eles não mudavam. E aí eles passam um tempo, você começa a ensinar essa nova verdade, a chamada verdade atual. E você, com toda a sua emoção e inocência e boa fé, vai lá, prega de porta em porta, vai para as praças, trem, né? Você dirige estudos bíblicos, faz palestras bíblicas, sobe no púlpito, dá discurso lá na igreja onde você está, ou a religião que for, e você ensina para as pessoas, e você até discute com outros, não, porque você não sabe nada da Bíblia, isso aqui que é verdade. E aí você chama os outros, tudo Babilônia grande, quem não ensina assim, quem não ensina isto como verdade é religião falsa. E aí você discrimina, arruma inimizade. Membros da família muitas vezes ficam chateados com você porque você começa a discriminar as pessoas ou dizer que eles estão na religião falsa e você não, porque você acredita nesta nova verdade. Passa um tempo, os líderes religiosos, talvez aquela doutrina que você está ensinando ali, né, seja um problema, né, jurídico, em alguns países, pode ser uma violação dos direitos humanos.
E aí eles são pressionados nos tribunais. São processados, têm que pagar indenização e etc. e tal. E aí eles vêm e fazem uma mudança estratégica. Nós lemos uma enciclopédia X e vimos que a palavra hebraica utilizava ali o verbo grego, pode ser traduzido e entendido assim, assim, assado, e modifica tudo de novo. E aí começa a ensinar uma nova verdade sobre aquela que você antes achava ser verdade. E essa nova verdade que eles começam a ensinar agora é exatamente a mesma que os outros das outras religiões ensinavam. Que você dizia que eles eram Babilônia Grande, a religião falsa. E aí você, de repente, um estalo vem na tua cabeça e você começa a pensar, ué, é Deus que está usando esses homens, quanta humildade mudar. Tem que ser humilde para poder reconhecer que estava errado. Será? E aí eu lembrei dessa frase aqui desse livro, esse livro aqui, ó, Esta Vida Tudo Que Há, da Sociedade Torre de Vigia. E eu me lembrei de uma frase que é dita aqui na página 46, no capítulo 5. Porque você começa a ver que você foi jogado para lá, foi jogado para cá. E de repente, quando você levanta algum questionamento sobre isso, dessas chamadas mudanças doutrinárias, você começa a ser discriminado. Mesmo tendo tido uma ficha técnica de serviço excepcional, impecável, você foi exemplar, cumpriu ali tudinho, bonitinho, fez tudo certinho. Mas aí você começa a questionar, por que essas mudanças? Não, isso aqui tem alguma coisa errada aqui, irmão. A gente não tem que seguir o que está na Bíblia? Está na Bíblia, então por que tem que mudar? E aí você começa a ser perseguido, discriminado, e de repente você descobre que o seu nome já está na boca de várias pessoas e você já está sendo visto como um apóstata, até que por fim se anuncia que você foi expulso por apostasia. E aí todo mundo vira as costas para você, ninguém mais fala contigo. E aí você descobre que estão te chamando de servo de Satanás. Inclusive falam isso na sua cara. E ninguém mais nem diz oi para você. E aí você pensa, ué, devo voltar para lá? Ou não? Aí eu me lembrei dessa frase aqui, ó. Olha que lindo esse raciocínio. Ó. É evidente que o Deus verdadeiro, sendo Deus da verdade e odiando a mentira, não considerará com favor os que se apegam a organizações que ensinam a falsidade. Olha, então, quantas coisas que eu ensinei que antes eram verdade, agora não são mais. Então, se não são verdadeiras, são falsas. Se não é verdadeiro, é falso. Então, ensinamos, por anos, falsidades. É evidente que o Deus verdadeiro, sendo Deus da verdade e odiando a mentira, não considerará com favor os que se apegam a organizações que ensinam a falsidade. Realmente, gostaria mesmo de se associar com uma religião que não o tratou com honestidade? Olha só que pergunta espetacular. Você gostaria de se associar com uma religião que não te tratou com honestidade? Seja sincero. Coloca nos comentários, por favor, qual é a sua opinião sobre isso. O que você pensa a respeito disso? É uma pergunta fantástica ou não é? Que é feita aqui. Parabéns aos editores desse livro. Achei maravilhosa essa frase. Pelo menos essa frase aqui é espetacular. Está no final do capítulo 5, página 46, do livro Esta Vida Tudo Que Há, da Sociedade Torre de Vigia, que me fez refletir em algo fantástico. E eu agradeço a atenção de vocês mais uma vez aqui ao nosso canal. Até os nossos próximos vídeos. Até lá.